Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivaço. Chega mais, chega mais. Cada um de vocês são bem-vindos aqui. Estamos em mais uma quarta-feira, às 21 aqui, ao vivo, falando no Instagram para você, aqui do Brasil, fora do Brasil. Estamos agora online. A internet dá-nos essa possibilidade de estarmos conectados uns aos outros, onde quer que você está, seja qual for o seu estado, seja qual for o seu país, a sua cidade. A internet, ela nos proporciona isso, ela nos proporciona nos conectarmos. Conectarmos, que eu falo o seguinte: cada um de nós temos algo que nós precisamos transbordar. Cada um de nós carregamos uma proposta. Então hoje, nessa live aqui, eu quero falar sobre propósito. Nessa live nós vamos falar aqui sobre propósito. O que é propósito? Como eu encontrar meu propósito, como eu viver nesse propósito, como eu ser mais feliz dentro do meu propósito. Você que já está aqui, eu quero te dar uma boa noite, quero falar para você. Você é bem-vindo a este lugar. Quero também pedir você um favor. Lá embaixo tem lá o nosso aviãozinho. Vamos lá distribuir. Vamos chamar outras pessoas para participar conosco dessa live. Vamos lá? Quero convidar você a fazer isso. Se puder ir, vamos convidar as pessoas para poder participar conosco. Vai ser uma live top. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou aqui enviando um convite para as pessoas participar conosco. Vai ser muito bom a estadia de cada um aqui. Você também pode fazer isso. Vamos aí enviar. Quem for chegando aí vai dando boa noite. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é enviando e convidando as pessoas para estar por aqui conosco. Sueli, bem-vinda. Adriana, Maria, vocês são bem-vindos aqui. Estava aqui convidando as pessoas. Vou convidar mais pessoas aqui para participar conosco. Vai ser uma noite top aqui. Vai ser uma noite top, onde você vai ter aqui uma disrupção da mentalidade. Nós vamos proporcionar aqui, creio eu, uma neuroplasticidade. Então vamos aí, chega mais, vamos aí. Você já convidou alguém para estar conosco aqui? Enquanto eu tomo água aqui, vamos aí transbordar, vamos sair mandando aviãozinho aí pra galera. Propósito. Hoje eu gosto de falar desse tema, né? O foco muito nesse tema, no autoconhecimento, nesse desenvolvimento. E dentre nosso curso, né, gestão emocional, onde nós temos aí mais de 1.100 alunos, nós estamos vendo que existe lá uma etapa que nós falamos do autoconhecimento. E a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é de se conhecerem, é de falar sobre si, é de se exporem, né? E às vezes, quando as pessoas elas não conhecem mais de si, elas não conhecem mais dos seus dons, elas não conhecem mais das suas habilidades, dos seus perfis comportamental, e isso as prejudicam ou causa um distanciamento mais ainda do seu propósito. E por isso que nós vemos muito hoje pessoas frustradas, né? Pessoas frustradas por não saber quem elas são, pessoas frustradas às vezes por não saber quais são as suas habilidades, não saber quais são os seus dons, quais são os seus talentos, pessoas frustradas fazendo aquilo que não devia. E essas pessoas frustradas fazendo aquilo que ela não devia, ela consome mais energia. Quanto mais nós consumimos energia naquilo que nós não somos bons, ou naquilo que não era para nós fazermos, mais talvez nós vamos nos sentir cansaço físico,
ou vamos nos sentir fora do quadrado? Então, quando você conhece você, você vai saber os sims que você vai falar, os nãos que você vai falar, qual vai ser a luta que você vai lutar, qual vai ser o propósito que você vai ter ali de estar naquele movimento. Então, eu quero compartilhar um pouco sobre isso hoje, sobre propósito. Como você está, fazer, viver e ser remunerado, ter uma qualidade de vida maior e melhor, fazendo isso, estando dentro do seu quadrado, dentro da sua zona de convergência, né? Até brinco às vezes que tem aí uma música que fala assim, ado a ado, cada um no seu quadrado. Quando você entende as percepções do desenvolvimento humano, o que é desenvolver? A palavra desenvolver é algo que existe, que está envolvido, que é necessário se desenvolver. Então, é você tirar envolto. Então, desenvolver é você se mergulhar no seu autoconhecimento. Desenvolver é você mergulhar em si. Desenvolver é você buscar essa melhor percepção e cair para dentro de si. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre propósito. Então, aqui eu quero iniciar falando aí, o que é propósito? O que é propósito? Propósito é a razão a qual alguma coisa ela foi criada. Repetindo, o que é propósito? Propósito é a razão a qual alguma coisa foi criada. Tudo que você olhar aí ao redor, tudo que você percebeu ao seu redor, nada disso está aí por acaso. Nada disso foi criado. Alguma pessoa falou, vou criar isso aqui, vai ser por acaso. Não. Tudo que existe foi criado para um propósito. Boa noite, vocês que estão aqui. Vocês que já estaram aqui, nós estamos falando sobre propósito. Sempre quando as pessoas entram, eu peço para elas, faça com que isso venha transbordar. Então você vai lá no aviãozinho e começa aí, manda pelo menos para 5 pessoas, vamos lá? Por favor. E porque o tema hoje é muito importante, tem muitas pessoas que elas estão com vendas nos olhos, tem muitas pessoas que elas estão com algemas nas mãos, ou até mesmo no pé, que ela não consegue se desenvolver, porque às vezes ela não assistiu, não ouviu o que nós vamos falar aqui. Então você pode ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Está aqui, não sei se Abre Campo, Igreja Quadrangular de Abre Campo, meu amigo Leandro ou a Natália, né? Felice, graça, paz, bem-vindo. Então, repetindo, o que é propósito, Clécio? Então, nós vamos falar de propósito. Então, a caneta, os pincéis que eu tenho na minha mão, foi criado com um propósito. Um propósito nada é algo que foi criado para trazer uma solução, para trazer uma resposta para algo. Antigamente não existia essa cadeira, quando nós, se você for pegar o livro dos livros da Bíblia, as pessoas elas sentavam-se para ouvir os grandes mestres, para ouvir os grandes dalmendins, para ouvir os grandes doutores da lei. As pessoas elas ficavam em pé ou elas se assentavam-se. Alguém teve uma grande ideia para resolver um problema, para trazer uma solução. Eles foram lá primeiro, posso acreditar eu, que as pessoas faziam as cadeiras de pedra. Depois as pessoas faziam um monte de mato ali de pedra. Depois as pessoas começaram a fazer um banco de madeira de pedra. Depois as pessoas começaram a fazer as cadeiras. Assim sucessivamente hoje nós temos vários sofás confortáveis, que viram camas, que viram grandes poltronas. Por quê? Alguém enxergou e criaram-se algo, um móvel para cumprir aquele propósito e para trazer um maior conforto para algumas pessoas. Um propósito, ele sempre vai resolver algo, e sempre vai trazer benefício para algo, e sempre vai contribuir para algo ali. Tremendo? A produção falou aqui que está tremendo aqui a imagem, pessoal. Dá o feedback aí de vocês aí. E entenderam o que é propósito? Propósito é a razão ao qual alguma coisa foi criada. O que é propósito? Propósito é a razão ao qual alguma coisa foi criada. Então, quando nós entendemos isso,
Boa noite, mestre Pelé. Seja bem-vindo, que legal você por aí. Então, todas as vezes que nós entendemos isso, então, repetindo, propósito, é a razão a qual alguma coisa foi criada, nós entendemos que tudo que foi criado para um propósito. O pincel, eles de várias tonalidades, de várias cores, eles foi criado para um propósito. O pincel, ele só cumpre o seu propósito se ele estiver no lugar certo, né? Se ele estiver no ambiente certo. O pincel, ele só vai cumprir isso se ele estiver no local certo. O pincel, ele tem a sua missão, ele tem o seu propósito. Qual é o propósito? É de se escrever, de desenhar, é de passar uma mensagem. Assim bem como esse flip chart, nós temos folhas, ele tem aí um cavalete, e ele foi criado também para resolver um problema, para auxiliar alguém, para transmitir alguma mensagem e para trazer benefício para algo ou alguém. Então, o propósito Qual é o propósito? O propósito da caneta, ela tampada, ela nunca vai cumprir o propósito dela. Agora, para ela cumprir o propósito dela, ela precisa de outra coisa para ela cumprir o propósito. Que é o quê? Que é esse papel. Então, ambos juntos, na sua área, no seu local, no seu quadrado, mas na sua junção, nas suas parcerias, na sua colisão, na sua juntura, ambos cumprem-se o seu propósito de maneira única. Cada um tendo a sua missão, cada um tendo o seu propósito, cada um tendo ali a sua diferenciação para resolver e trazer tal coisa. Então, eu trouxe aqui esse exemplo um exemplo bobo, né? Para que nós possamos entender um pouquinho o que é o propósito. Então, o propósito é a razão a qual alguma coisa foi criada. Para que serve um propósito? O propósito ele serve para resolver um problema, para trazer solução, para contribuir, para transbordar, para deixar o seu legado. E quando nós percebemos isso, nós vamos trazendo agora, eu queria que você trazesse tudo isso para você. Então, eu brinquei, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu postei em alguns lugares, nas minhas redes sociais, eu mandei para algumas outras pessoas, é o seguinte: nós somos criados de propósito para um propósito. Você que está aqui nessa live, você foi criado de propósito para um propósito. Não existe obra do acaso. O nascimento de alguém, isso não é obra do acaso. Exemplo, quando nós vemos lá, nós sabemos, né? Aqui só tem adulto, nós sabemos que o esperma, até ele chegar a ovular, existe vários outros espermas. Então ali nós já cumprimos um propósito, nós já avançamos dentro desse ovo, tudo cooperou, tudo foi benéfico para a nossa formação, e daí nós crescemos, daí nós nascemos. Então foi de propósito. Então tudo isso que aconteceu até o nosso nascimento, isso foi o quê? De propósito. Agora, o nosso crescimento é para um propósito. E nessa live aqui, tem alguém que ainda não sabe como, ou não sabe ainda o seu propósito? Só para eu direcionar um pouquinho aqui. Alguém aqui nessa live fala: eu ainda não sei porque eu nasci, eu ainda não sei o que eu vou fazer, eu não sei ainda o que eu faço. Só para eu saber onde eu posso focar mais a nossa live aqui nesse momento. Então, a primeira parte foi explicar o que é propósito. Então, propósito é a razão, estou sendo repetitivo, a razão a qual alguma coisa foi criada. Então, essa coisa foi criada de propósito e para um propósito. Se eu tivesse com o microfone na mão, para ele cumprir o propósito dele, precisa de energia, precisa estar alocado em uma caixa. Então, ele no meu bolso, ele não cumpre o seu propósito. Então, nós vamos falar de vários fatores que contribuem ou vários fatores que podem paralisar o cumprimento do seu propósito. Mas antes de nós aprofundarmos aqui, eu queria que você fosse sincero. Tem alguém aqui que ainda não sabe qual é o seu propósito, não sabe ainda o que é propósito na vida dele? Seja sincero. Enquanto o pessoal está falando aqui, eu quero pedir para você,
vai lá no aviãozinho e sai disparando para outras pessoas. Vamos lá. Então, quando nós falamos de propósito, o primeiro pilar do propósito, nós podemos aqui trazer e reforçar. Eu gosto muito de falar sobre o assunto do autoconhecimento. Porque quando você sabe quem é você, você vai saber as suas habilidades e você vai trazer com essas as suas habilidades, essas suas forças, elas vêm a contribuir, ela vem trazer clareza para você. Então, quando você sabe as suas potencialidades, você faz essa junção e você vai fazer tais perguntas. Para que eu tenho isso? Porque como eu posso servir algo? Lembra que eu falei que o propósito, nós nascemos de propósito para um propósito. O propósito é o seguinte, o sol, ele não brilha para si mesmo. A lua, ela não ilumina a si mesmo. A árvore, ela não faz sombra para si mesmo. Não é verdade? Tudo que nós formos olhar para o nosso redor, nada foi criado para si mesmo. O ar-condicionado, ele não está ali só para si mesmo, então foi criado com um propósito. E o propósito nunca é benéfico a si próprio daquele produto. O propósito daquele produto, ao ser criado, sempre vai ser para beneficiar a outras pessoas. Então, tudo que foi criado não é para benefício próprio. Tudo que foi criado é para benefício de terceiros, para benefício de outras pessoas. Alguém irá desfrutar do benefício que aquele produto pode trazer para aquele ambiente, para aquela pessoa, para aquele propósito, para aquela cidade, para aquela nação. E quando nós percebemos isso e quando nós trazemos para a nossa realidade, para o nosso eu, para a nossa vida, você que está do outro lado da tela, você que está aqui ao vivo comigo, ou você que vai ver ou ouvir essa live posteriormente, existe um propósito para o seu nascimento, existe um propósito para a sua vida, existe um propósito que você nasceu de propósito para você cumprir esse propósito. Você é uma resposta para algo, quer que seja na sua comunidade, através do seu trabalho, quer que seja na sua comunidade, através do seu talento, quer que seja na sua comunidade, através daquilo que você conseguiu superar. Muitas das nossas dores, muitas das nossas dificuldades, elas não vieram até nós, elas não surgiram até nós de qualquer maneira. E tudo isso, toda a superação de toda dor, ela vai nos conectar, ou ela vai nos empurrar, ela vai nos fazer essa junção para um propósito maior. Então existe algo que nós nascemos para resolver. Existe uma resposta que nós temos que não é para nós, é para outro, é para outras pessoas. Vamos colocar assim, nós estamos aqui, tanto a tecnologia, né? Tem luz, tem energias, tem o celular, tem o flip chart. Então cada pessoa, cada material desse, cada item desse, alguém teve uma ideia, alguém foi lá e desenvolveu, criaram-se o design e foi lá e foram criando. Então, criaram-se para um propósito. Assim também é contigo. A sua dor, ela te conecta para um propósito. A sua realidade, ela te conecta para um propósito. Onde que eu quero chegar? Nós não podemos voltar ao nosso passado e construir um novo passado, mesmo porque nós só somos o que nós somos porque tudo aquilo que aconteceu até aqui nos trouxe até aqui. Eu costumo dizer que tudo aquilo que nos aconteceu e nos trouxe até aqui foram plataformas, foram criadas plataformas para que você, para que eu, para que nós juntos possamos subir nessa plataforma e olhar para o nosso horizonte e não sentir dor. Tem pessoas que olham para tudo aquilo que aconteceu com ela ou para o passado dela e sente dor. A dor, ela é necessária, a dor, ela precisa ser substituída pelo aprendizado. Tem muitas pessoas que carregam consigo peso, mas o peso que da dor. Só que eu quero convidar você nessa noite, ou não sei qual horário que você vai ouvir ou vai ver essa live,
Mas você precisa olhar para tudo isso e ver isso como um aprendizado para você. E não só ver como um aprendizado para você, isso te conectou com um propósito. Isso te conectou com uma resposta. Isso te trouxe resposta. Isso te trouxe o quê? Maturidade. A maturidade, ela não vem com a idade, a maturidade, porque tem muitos velhos ainda imaturos e tem muitos novos já com a maturidade. Agora, a maturidade, ela traz aqui contigo o aprendizado, ela traz contigo aqui as cicatrizes, ela traz contigo as formas, as plataformas, e te trouxe o quê? Alavancou quem você era, porque você já não é outra pessoa. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a nossa plataforma, quando nós entendemos que nós somos respostas, nós vencemos o nosso medo. Tem muitas pessoas que ainda ela não conseguiram ou não conseguem cumprir o seu propósito, porque há um impedimento, e o maior impedimento que nos impede de nós nos tornarmos melhor do que nós é o medo. O medo nada mais é que a informação que nós recebemos e aquilo ali, de vez de nos potencializar, acaba que nos paralisou. Então tem muitas pessoas que elas não estão conseguindo fazer com que o rio flua através dela, porque ela ainda está presa em medo. Um medo através de uma informação que ela recebeu. A segunda coisa, talvez, que paralisa-nos para o cumprimento do nosso propósito é o quê? A comparação. É a comparação. Pessoal, tá entendendo até aqui? Embora nós temos poucas pessoas aqui agora, neste momento, quero saber se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido para você até aqui. Fala comigo. E ao mesmo tempo, você que está aqui, só me dá um joinha, só para eu saber se a galera está aí comigo, se todo mundo está pegando a mesma chave, está fazendo sentido. Vamos lá, me ajuda aí, por favor. Enquanto isso, eu estou trazendo algumas pessoas para cá. Ah, tá sim. Então, show de bola, show de bola. Então, você que está aqui comigo, se está fazendo sentido, manda aí, convida a galera para vir para cá. Então, a segunda coisa que eu falei que nos paralisa o nosso propósito é a comparação. O que é comparação? É você, eu fiz, depois você vai lá no meu story, você pode acompanhar lá, eu fiz meio que de propósito para eu perceber como que o público, como que as pessoas, né, elas estão se medindo. A comparação é o inimigo do seu eu. Como assim, Clésia? As pessoas, elas tendem a comparar com outras pessoas. Qual é o segundo ponto que nos impede de nós cumprirmos um propósito ou acharmos nosso propósito? É o quê? A comparação. A comparação é o inimigo de nós nos aprofundar em nós mesmos. A comparação, ela rouba-nos de nós a nossa identidade. A comparação, ela rouba de nós a nossa medida. Não existe o ser humano, ele não foi feito, o ser humano ele foi manufaturado, não foi feito o quê? Em produção em séries. Nós somos uno, pode existir aqui outra Darlene, outra Cleonice, outra Sueli, outro Mestre Pelé, pode existir vários outros Mestre Pelé, assim eu acredito que tenham, mas o Mestre Pelé igual a você, é só você, da sua altura, pode existir mesmas pessoas com o mesmo nome, com a mesma altura, com o mesmo peso, com as mesmas, talvez, características físicas, mas você é uno, nós somos o quê? Uno, nós somos um ser, e esse ser é um ser singular. Então, por nós sermos as pessoas singulares, significa que nós somos únicos. Então, à medida que a Darlene ela se compara igual a outras pessoas, ela nunca vai ser a primeira, ela sempre vai ser a segunda. Porque quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós deixamos de ser nós. E à medida que eu deixo de ser eu mesmo, eu tento ser igual a outra pessoa. E nunca vou tentar ser igual a outra pessoa. Agora, quando eu tento ser igual a outra pessoa, eu deixo de ser quem eu sou. E quando eu deixo de ser quem eu sou, eu deixo de ser resposta para o meu propósito. Então, o seu propósito, ele tem a ver com aquilo que você é bom em fazer, com aquilo que você
inspira você a fazer. Lembra que eu falei que nós somos criados de propósito e para um propósito. E quando nós achamos isso, cada um de nós somos respostas para uma solução. Nós somos resposta para um problema. Exatamente. Aí o Pedro falou assim, ó, mexe com a autoestima. Mexe. Por quê? Nunca que nós nos colocamos... As pessoas que se comparam com outras pessoas... Beleza, você me ajudou. As pessoas que se comparam com outras pessoas, ela deixa de valorizar aquilo que ela tem e ela começa a valorizar aquilo que ela ainda não tem. E quando você desvaloriza aquilo que você tem e começa a valorizar aquilo que você não tem, você vive com autoestima baixa. A pessoa, ela nunca se dá por satisfeita, ela nunca é uma pessoa animada, ela sempre está com desânimo, ela sempre está por cantos. As pessoas, ela não conseguem evoluir, ela não consegue olhar para si e valorizar aquilo que ela tem, entendeu, Pelé? E essas pessoas ficam com a autoestima baixa, porque ela se compara. Quando você se compara, você está pegando a mesma medida, a mesma forma e colocando, tentando encaixar em você. Só que não serve. É você pegar, se você veste um paletó 50, um paletó 60, é você pegar um paletó 40 e querer se encaixar no meio. Não, tem pessoas que se diminuem para encaixar no padrão de outras pessoas. Tem pessoas que tentam se erguer para se encaixar no padrão de outras pessoas. E nisso, quanto mais você tenta estar parecido igual a uma pessoa, mais você se distancia de você mesmo. E quanto mais você se distancia de você mesmo, você mais distancia do seu propósito. E quanto mais distancia do meu propósito, eu não cumpro aquilo que eu fui criado para ser. Meu brother Marcelão, bem-vindo, maior e melhor advogado de Ponte Nova aí. Estão conseguindo entender, pessoal? Então, a comparação, além de ela mexer com a sua autoestima, ela te coloca para baixo e ela te deixa distante de você mesmo, Então, porque quando você entende o seu propósito, você vai entender o seguinte: o que as pessoas precisam? O que as pessoas precisam? Exatamente, essa é verdade. Aí o Demi fala, é verdade, top. Aí o mestre Pelé fala, pô, essa é a importância da sua fala do autoconhecimento. Exatamente, esse é meu quadrado. Eu sou apaixonado por falar de autoconhecimento, porque eu sou apaixonado por ativar pessoas para o seu propósito. Então, eu entendi, eu achei esse meu quadrado. Meu quadrado aqui é ativar as pessoas, ativar o potencial de pessoas para que elas possam ser melhores. Sabe por quê? Porque eu entendo que pessoa melhor, ela vai ser um pai melhor, um esposo melhor. Então, ele sendo um pai melhor, um esposo melhor, o filho dele, ele vai ter o melhor pai, então vai criar identidade no vida do filho. Por que hoje as pessoas as famílias estão pervertidas, ou o formato? Porque quem dá destino, quem dá a paternidade é o pai que mostra o destino. A mãe, ela acolhe, o pai mostra o quê? O destino para onde vai. Então eu entendi que esse é o meu propósito, ativar potencial, abrir os olhos que nós somos melhores do que nós mesmos, porque a nossa competição não é com o outro, a nossa competição é com nós mesmos. Nós nos tornamos melhor quando nós evoluímos dia após dia. E o próprio John Maxwell, ele fala, nós não subimos até o topo, nós crescemos até o topo. Qual é a diferença de subir, de subir até o topo? Subir até o topo significa que você talvez não foi preparado para subir até lá, então você chegou de lá de qualquer maneira. Aí talvez, não tem pessoas que assim caem de paraquedas em uma função, em um cargo, ou está fazendo tal coisa. Agora, quando nós crescemos até o topo, significa que nós estamos galgando, nós estamos evoluindo todos os dias, nós estamos conseguindo evoluir, sendo resposta todos os dias para tal solução. Então, nós crescemos até o topo. Então, pessoal, quando eu falo de propósito, quando eu falo assim de propósito, o que é propósito? É você achar aquilo que você é apaixonado
aquilo que você é apaixonado por fazer, o que, que as pessoas precisam, o que, que a sociedade precisa, o que, que é paixão para você, e aquilo ainda você consegue ser remunerado por aquilo. Então, quando eu falo de propósito, significa o seguinte: existe algo, Paulo está aqui comigo, existe algo, Paulo, que você é resposta para alguém, existe algo que você carrega para você. Lembra que eu falei que o propósito é razão a alguma coisa ela foi criada? A resposta deste pincel é o quê? É aquilo que vocês leem aqui. Então, esse pincel, para ele cumprir o propósito dele, ele está na mão de alguém. E para ele cumprir no propósito de alguém, para ele cumprir o propósito, ele precisa aqui de um outro ambiente. Então, existe coisas que você carrega respostas. Você carrega respostas. Pessoas, elas são chaves. Então, existe uma tese, existe uma premissa dentro do desenvolvimento humano, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, que vivemos, e além também desses 5 livros que nós lemos. Então, propósito, quando nós falamos de propósito, é o quê? O que as pessoas, o que você sabe fazer? Né? Qual é o seu dom, qual é o seu talento? Eu sei que o Pelé, ele gosta, né, de jogar capoeira, tanto é que ele é o mestre Pelé. Então, aquilo que você é apaixonado por fazer, então, isso aí, como eu posso cumprir meu propósito através disso? Dentro da capoeira, o que as pessoas precisam? As pessoas precisam ser acolhidas. Muitos adolescentes aí, talvez nas drogas, ou talvez sem destino, sem paz. Então, as pessoas precisam disso. Qual é o propósito? Pastor, Clésio, eu gosto de fazer, gosto de cozinhar, eu gosto de desenhar. Como eu posso cumprir o meu propósito através disso? O nosso propósito, ele não é cumprido para nós mesmos. Nós não somos resposta para nós mesmos. Nós carregamos resposta para outras pessoas. Quando eu falo de propósito, é o seguinte: você precisa entender que você é resposta para isso. Só que por que nós não sabemos disso? Porque nós não sabemos aquilo que nós somos bons. E como eu posso entender qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito, Clésio? Você precisa se conhecer melhor. Se conhecer melhor é você cair para dentro de si e avaliar o que você é bom em fazer, o que as pessoas te elogiam em fazer, o que você é apaixonado por fazer, o que rouba aquilo que bate mais forte no seu coração. Eu costumo dizer que a vida não é você respirar. A vida é você perder o ar, porque quando nós perdemos ar, nós só perdemos ar por aquilo que nos emociona. Então, fazer aquilo que você gosta e contribuir com as outras pessoas com aquilo que você gosta vai gerar em você um prazer imenso. E isso, quando você gera prazer imenso, significa que aquilo ali te traz prazer. E se te traz prazer, se as pessoas precisam, você tem paixão por aquilo e você pode ser remunerado por aquilo, isso nós falamos a convergência do seu propósito. Entendeu, Pelé? Meu brother Eliezer, graça e paz. A Flávia, graça e paz. Tá aqui a Lua Priscila, boa noite. Obrigadão, Pelé, grande abraço. Vai ficar salvo aqui, depois você cai para dentro, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você entender o seu propósito, você precisa saber as suas habilidades, os seus propósitos, as suas habilidades, o seu ponto forte, o que você é bom em fazer, o que as pessoas mais te elogiam. Porque se as pessoas te elogiam é porque você conseguiu ser resposta para ela, ser resposta de algo, ser resposta em algo, ser resposta para algo, ser resposta para tal coisa. Então, e aquilo ali, as pessoas precisam daquilo que você faz. Bom, beleza. Eu sou apaixonado. Como que eu comecei a treinar pessoas? Eu comecei desde novinho. Desde novinho eu nasci em um bairro em Minas, sou mineiro, sou. Não sei se tem algum mineiro aqui. O Marcelo está aqui, né, Marcelo? Não sei se você está aqui ainda. Eu nasci lá em Minas, então desde novinho, dentro da minha idade, eu sempre sobressaía dentro dos meus amigos. Então, e eu gostava de aprender e depois ensinar, aprender e depois ensinar. Tem um Paulo também mineiro, né, Paulo? Que top! E sempre eu gostava de ensinar. Então,
Dentro do Senai foi a mesma coisa. Eu ia no Senai de manhã e à tarde para ensinar. No meu... Ah, a Cleonice está aí, ó. Ó, apareceu um monte de mineiro aí, hein? E eu gostava de ensinar. Então, dentro da igreja, eu gostava ali de ensinar, através de discipular. Então, aquilo ali foi gerando em mim o quê? Um prazer imenso. Então, o meu trabalho também, eu trabalho, tenho o quê? Mais de 10 anos na área de RH, era de quê? De poder ensinar. Então, aquilo ali foi gerando um prazer imenso em mim. E as pessoas precisavam daquilo e eu ainda sou remunerado por isso. Então, eu comecei o quê? A ver isso além dos meus olhos, além... eu comecei a ver isso não como meu trabalho, mas eu comecei a ver isso como meu propósito. Porque quando você gosta e quando você está dentro do seu propósito, você faz até de graça. Por que quer fazer de graça? Porque aquilo ali te traz prazer. Quanto que vocês pagaram para estar nessa live, para receber esse conteúdo? Então nós estamos aqui transbordando. E as pessoas precisam disso. Vocês precisam de escutar. Tá sendo bom vocês escutar isso aqui? Depois vocês me respondem. Tá sendo bom? As pessoas precisam disso? Ah, legal. Você é apaixonado, paixão. O que você faz, pessoal, e que te dá paixão? O que é paixão? Aquilo que enche seus olhos. Lembra que eu falei lá atrás? Aquilo que faz o seu coração bater mais forte. Então as pessoas precisam ouvir isso. Você que está aqui hoje, nessa noite, está sendo benéfico você ouvir isso que nós estamos falando sobre propósito? Propósito é a razão, alguma coisa foi criada. Então, beleza, a Cleonice falou assim, com certeza. Então, as pessoas precisam ouvir isso. Então, as pessoas, vocês estão aqui, está sendo benéfico, então, tanto é que vocês estão aqui. Então, se está sendo legal, já compartilhe e chama a galera para cá. Então, você é apaixonado por isso? Exemplo, eu estou aqui porque eu sou apaixonado por isso. Eu faço a live com nenhuma pessoa, já dei palestra para uma pessoa, eu já fiz live sem nenhuma pessoa, com 10 minutos, há 2 anos atrás, eu tinha dificuldade de falar, mas eu sou apaixonado por fazer isso, entendeu? Eu sou apaixonado por fazer isso. A outra coisa, aí vai ter na junção, né? Eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso, né? Eu sei fazer isso. E por que eu sei fazer isso? Porque eu fui procurando aprender, a desenvolver. E quanto mais o aprendizado ele vem, mais da repetição. Então por que toda quarta-feira, às 21 horas, eu estou aqui? Sempre eu tenho algum treinamento gratuito. Se você quiser aprender um pouquinho melhor sobre gestão emocional, também tem na link na minha bio aí, o meu treinamento sobre gestão emocional, além dos vários outros treinamentos que eu faço presenciais. Então eu sei, é aquilo que eu domino, é aquilo que eu aprendi a fazer, então é aquilo que você domina, é aquilo que você sabe fazer, entendeu? Então, primeira coisa, o que as pessoas precisam disso? As pessoas precisam ouvir isso. Ah, precisam. Eu sei fazer, você sabe fazer. Aquilo que você faz, as pessoas precisam? Ah, precisam, Clésio. Precisam. Ah, eu sou vendedor, Clésio, eu sou vendedor. Como que eu vou cumprir meu propósito nisso? Olha só, as pessoas precisam disso? Precisam. Você sabe vender? Eu sei. Você é apaixonado por isso? Eu sou. Você pode ser remunerado por isso? Tá vendo aqui? Tudo aqui é igual aquela função de matemática, interseção. O nosso propósito, ele tem a interseção daquilo que as pessoas precisam, daquilo que você tem paixão, daquilo que você sabe fazer e daquilo que ainda você pode ser remunerado por isso. Aí a Darlene falou assim, eu gosto de ler e escrever. Isso pode estar relacionado ao meu propósito? Olha só, vamos lá. Acredito que é uma pergunta, né? Eu gosto de ler e escrever. Isso está relacionado ao meu propósito? Eu vou te ajudar. Você é professora, Darlene, ou você gosta de ensinar alguém? Depois você comenta aqui para mim, tá? Então, as pessoas precisam daquilo que você gosta de escrever. Tem pessoas que são preguiçosas, as pessoas não gostam, um brasileiro não tem a cultura de ler. Agora, como você gosta de ler e escrever? A sua leitura, o livro que você lê, os assuntos que você domina através da leitura. Eu sou apaixonado por ler.
O que é ler? Ler é você mergulhar numa história, num conhecimento de 40 anos, de 40 anos de experiência que alguém colocou em um livro, e você vai viver essa experiência, vai aprender essa experiência em 30 dias, em 2 meses. Então, é aquilo que as pessoas precisam daquilo que está naquele livro. Você gosta de ler? Eu gosto de ler. Aquilo ali está te gerando aprendizado? Aquele aprendizado ali, as pessoas precisam daquilo que você está aprendendo naquele livro. Você é apaixonado por isso. Você pode ser remunerada porque aquilo que você aprendeu através da sua leitura, você aplicando, você pode ser remunerado por aquilo que você está aplicando. Beleza. Você está carregando uma resposta para isso? Nós carregamos uma resposta. O mais importante do nosso propósito é a resposta que nós damos para o nosso propósito. A resposta que nós damos para o nosso propósito. Exatamente, Darlene. Esse era o ponto. Quando eu falo o que é, nós somos o quê? Nós somos um copo. As pessoas vão beber de nós. As pessoas vão beber de nós, ela vai beber de nós, vão experimentar o nosso propósito, e ela vai o quê? Experimentar daquele que está acima de nós, vai muito além de nós, nós somos respostas, nós carregamos respostas. Pessoal, estão entendendo até aqui? Posso aprofundar mais? Olha só a chave que vai virar aqui agora, hein? Posso aprofundar um pouquinho mais? Quem está comigo até aqui? Dinei, boa noite. Paula, boa noite. Mas quem está aí? A Júlia, a Ana Laura. Vocês estão ainda aí conosco aqui. Boa noite, hein? Aí o Eliezer colocou assim: temos que ter foco, pois mesmo sabendo fazer, gostando de fazermos, encontramos obstáculos. Exatamente. O que são os obstáculos? Sempre vai existir obstáculos para nos paralisar. Sempre vai existir obstáculo para nos paralisar. Mas nós temos um compromisso. Lembra que o sol, ele não foi criado para si mesmo. O propósito do sol não é iluminar a si mesmo. Então, o sol, ele foi criado, o propósito do sol não é para si, é para outro. Então, os obstáculos que nós encontramos é para não nos paralisar, mas é para nos gerar o aprendizado. Porque quando você coloca em mente aquilo que você sabe fazer, aquilo que as pessoas precisam fazer, aquilo que você tem paixão por fazer, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você pode ser remunerado por aquilo, você vai carregar contigo uma autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Qual é o propósito da árvore? Tudo que Deus criou, Ele criou para receber e liberar. Imagine só o seguinte: a árvore, ela não gera o oxigênio para ela própria. A árvore, ela gera o oxigênio para os seres humanos. Então, o propósito da árvore é gerar oxigênio. O propósito maior da árvore. Só que o propósito da árvore é o seguinte: ela gera oxigênio para nós e nós geramos o gás carbônico para a árvore. Então, se nós não liberarmos aquilo que nós temos para a árvore não vai liberar aquilo que ela tem para nós. Pegaram a chave? A árvore, para gerar oxigênio, ela precisa o quê? Do gás carbônico. Nós, para gerarmos gás carbônico, nós precisamos do oxigênio. Então, o nosso propósito, ele ativa outro propósito. Lembra que eu falei que nós somos resposta? Porque quando você cumpre o seu propósito, Eliezer, você está ativando outro propósito. Você é resposta para uma causa, você é resposta para um momento, você é resposta para uma geração. Aquilo que você tem guardado, nada para você só não vale, mas aquilo que você tem, você deixa de ser uma represa e você passa a ser um rio, passa a fluir, você não sabe onde essa água vai desaguar. Agora, quando você retém, você causa a morte do próximo, da próxima geração, porque a água,
ela não deságua, ela não gera esse crescimento. A água paralisada, ela gera lodo, ela gera bicho, ela gera um ciclo da dengue, ela vai contaminar muitas pessoas. Agora, não tem tudo a ver quando você está desanimado. Uma pessoa desanimada, uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem foco, ela consegue desanimar todas aquelas outras pessoas que estão ao redor dela. Agora, uma pessoa que tem foco, uma pessoa que tem propósito, uma pessoa que faz o que é preciso ser feito, é uma pessoa que é disciplinada. O que é disciplina? A disciplina é o seguinte, é fazer o que precisa ser feito, mesmo não querendo fazer. Então, a pessoa que é focada e tem esse propósito, ela vai ser disciplinada, ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar. E ela vai continuar, ela tem em mente, eu sou resposta, eu não posso parar, eu tenho que cumprir meu propósito. Aí a Cleonice falou, a vida é feita de trocas, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. É propósito, pessoal. É propósito. Agora é o seguinte... o maior prazer de todo criador, o maior prazer de todo inventor, o maior prazer de todo design é ver que a sua obra está crescendo, né? É ver que com o seu feito ele está cumprindo um propósito. Por exemplo, quem inventou o celular? Quem inventou aqui o pincel? A maior satisfação do inventor desse pincel é ver que o pincel está fazendo aquilo que ele foi criado para fazer. O pincel lá na papelaria, ele não está cumprindo o propósito dele. O microfone lá no pedestal, ele não está cumprindo o propósito dele. Agora, quando o pincel ele está cumprindo o propósito dele, ele carrega uma mensagem, ele cumpre um propósito, ele está carregando uma resposta. Então, o maior prazer do Criador, quando ele te vê, é ver que você está fazendo aquilo que foi criado para fazer. Lembra que propósito é razão a qual alguma coisa ela foi criada? Então, quando nós fazemos aquilo que é para fazer, nós somos mais produtivos, nós somos pessoas mais felizes, nós conseguimos contribuir com mais pessoas, nós ativamos o potencial de mais pessoas, nós vivemos outra dimensão. Agora, quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós não sabemos qual é o nosso propósito, nós tornamos pessoas infelizes, tornamos pessoas que reclamona, nós tornamos pessoas que não conseguem evoluir e nós não conseguimos cumprir tal propósito. Totalmente, Eliezer colocou assim, ó, isso aponta para o legado também? Exatamente. Eu li um livro que fala o seguinte, a nossa vida é um presente de Deus para nós. A sua vida é um presente de Deus, nós recebemos esse grande presente. A nossa vida é um presente de Deus para nós. Agora, aquilo que nós fazemos com a nossa vida é o nosso presente para Deus. Legado. O que é legado? É você fazer um grande feito, é você fazer uma grande obra. O legado, ele é eterno. As pessoas morrem, mas a obra dela continua. Isso sim é legado. Isso sim é legado. Tá fazendo sentido aqui para vocês, pessoal? Aí eu quero perguntar, o que falta? Você está vivendo o seu propósito? Você é uma pessoa feliz? Você está satisfeito no lugar que você está? Você está sendo remunerado da maneira que você gostaria de ser? Você sente-se paixão por aquilo que você faz? As pessoas precisam daquilo que você está fazendo? Você carrega uma resposta, mas você não tem dado essa resposta? O que é resposta? Resposta é quando você entra lá no carro e vira a chave. O carro ele tem que dar uma resposta, ele tem que sair do lugar. Só que para ele gerar a resposta, a chave, ela vira o combustão lá dentro. Então, o combustão faz com que o carro ele se transita. Ele se transita. Então, a resposta é essa. Qual é a resposta que você dá para a chave que vira? Você transita ou você permanece parado? Permanecer parado significa que não é queimar petróleo. Não é
não é consumir a energia. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Alguém tem alguma pergunta sobre aqui o nosso conteúdo para nós caminharmos para a finalização? Temos aí 10 minutos. Propósito é a razão a qual alguma coisa foi criada. Então você foi criado para um propósito. Você carrega a resposta. Então, como cumprir o meu propósito? Como cumprir o meu propósito? Você sabe fazer algo e as pessoas precisam disso. Você vai cumprir o seu propósito com o seu dom, com o seu talento, com o seu trabalho. Se você é um padeiro, você cumpre o seu propósito com isso. Ou as pessoas, você sabe fazer isso? Beleza. As pessoas precisam disso? Beleza. Você é apaixonado por fazer isso? Beleza. Você é remunerado por isso? Beleza. Beleza, você está cumprindo o seu propósito. Agora, qual é a mensagem que você carrega? Qual é a resposta que você carrega do seu Criador ao fazer tudo isso que você tem feito? Daí, nós iremos reconhecer o quê? Que nós somos resposta através do nosso propósito, através do nosso trabalho. Ah, Clésio, você está espiritualizando as coisas? Não existe separação do espiritual e carnal. Tudo foi criado com um só propósito. E tudo isso remete à glorificação do nome do Criador. O que é glorificar? É você fazer com que a resposta seja dada para o momento que ele foi criado. Fazendo sentido aqui, pessoal? Propósito, a razão a qual alguma coisa foi criada. Para que você acorda todos os dias? Propósito é a resposta para outro. Sim, pode suprir necessidade para o outro. Propósito do pincel é ajudar, passar a mensagem aqui. Ele está suprindo uma necessidade que eu não conseguiria escrever com o meu dedo. Ele vai ser a resposta para isso, né? O propósito é uma resposta que você dá para o momento com o qual você foi criado. Propósito é a razão a qual alguma coisa ela foi criada. Ah, e como eu encontrar isso no meu dia a dia? Repetindo aqui de novo. Olha só, de novo estou falando. É aquilo que você é apaixonado por fazer. O meu propósito ele está alinhado ao meu dom, ao meu talento e ao meu trabalho. Você pode imprimir o seu propósito no seu trabalho, no seu dia a dia. Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você é apaixonado por fazer, aquilo que as pessoas precisam disso aqui, e aquilo que você ainda é remunerado por aquilo. Dentro de tudo isso, você carrega uma resposta do seu Criador para tal pessoa que você vai alcançar. Nós somos respostas. Existe algo desse mundo que nós somos a solução para ele. Nós somos uma resposta específica para algo, mas tudo isso está relacionado ao nosso trabalho, à nossa vida, à nossa maneira de viver, à nossa maneira de contribuir para o outro. Então, nosso propósito é jorrar na vida do outro, através daquilo que nós somos, através daquilo que nós temos. E além de tudo isso, nós somos capazes de sermos remunerados por isso. Conseguiram pegar a chave? Alguém, além do Eliezer, tem alguma outra resposta? Darlene ainda está por aqui? Boa noite, minha cunhada Flávia, o Jurandir, a Manu, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão por aqui ainda, hein? Só que a chave mais importante do como eu atingi o meu propósito é saber quem eu sou. Qual é a minha verdadeira identidade, qual é o meu verdadeiro potencial, qual é a minha verdadeira potencialidade, qual é aquilo que eu faço de melhor e maior. Daí sim nós vamos nos encontrar rumo ao nosso propósito. Consegui te ajudar, Darlene, naquilo que você falou lá em cima? Como você pode cumprir o seu propósito? Nós carregamos resposta, pessoal.
Nós somos criados para resolver um problema. Nós somos criados de propósito para um propósito. E o mais legal de tudo isso, que você pode viver no seu trabalho, naquilo que você faz, no seu dia a dia, no seu relacionamento, na igreja que você congrega, na sua empresa, no seu negócio. Nós podemos viver tudo isso dentro do nosso propósito. Que top, Darlena. Ah, não, foi da primeira pergunta, né? Alguém aqui na sala tem alguma pergunta? Sábio é aquele que faz perguntas. Aqueles que fazem perguntas sábias terão respostas sábias e receberão chaves que destravam destinos. O que é destravar? Existe uma fotografia lá no final do nosso futuro. Então, quando nós cumprimos esse nosso propósito, o que é cumprir o nosso propósito? É todos os dias nós nos tornarmos a real fotografia que Deus tem do nosso futuro. O que é propósito? É isso, é nós caminharmos para atingirmos esse... O design ele já desenhou. E nós só estamos aqui imprimindo aquilo que nós somos desenhados para fazer. O que é o propósito? O que é o propósito? O propósito é a razão a qual alguma coisa foi criada. Então, a primeira coisa que você pega, você comprou uma panela de pressão. Qual é o propósito daquela panela de pressão? Né? Cozinhar. Acima, antes de você abrir aquela panela de pressão, tem o quê? Os manuais de instruções. Essa panela de pressão tem a capacidade de tal coisa. Essa panela de pressão ela tem que ir a tantos graus Celsius. Essa panela de pressão ela tem tantos litros. Essa panela de pressão, para ela funcionar legal, ela tem que ter a borracha tal. Ela tem as especificações técnicas para que o usuário ele possa extrair o melhor conteúdo daquela panela de pressão. E naquilo ali, antes dela cumprir o propósito, antes dela fazer o que é necessário ela fazer, ela já veio descrita para que ela nasceu para fazer. Após ela estar na mão certa, após ela estar no ambiente certo, após ela entrar em operação, ela está cumprindo o propósito dela. Agora, o nosso propósito, ele tende a ver. Como que eu vou realizar o meu propósito? Ela tende a ver para o local certo, fazendo a coisa certa, contribuir com algo e posteriormente gerar valor. Gerar valor nós podemos falar, trazer a mesma... Agora, o seu propósito, ele só vai ser cumprido na hora certa, no ambiente certo, ao lado das pessoas certas, fazendo as coisas que é para ser feito. O ambiente é necessário para isso. Pega qualquer coisa que você compra. Existe o manual de instruções para que nós possamos extrair o melhor daquele produto. Nós precisamos fazer de acordo com o que o produtor fala a respeito dele. O que o produtor fala ao seu respeito? O que o seu produtor fala ao seu respeito? O que o seu produtor fala que você nasceu para fazer? Então, só pode determinar a capacidade de qualquer produto foi aquele que criou. Só pode determinar se ele é bom em fazer ou não, só o produtor daquele que ele criou. Entendeu? Então, eu não posso limitar a sua capacidade. O seu cônjuge, o seu professor, o seu líder, nenhum de nós podemos limitar a nossa capacidade de produzir ou de cumprir o nosso propósito. Só o nosso Criador, só o nosso sumo, só Deus pode determinar a nossa capacidade. Só Deus, e você pode paralisar aquilo que você foi criado para fazer ou transbordar. Quando eu falo de propósito, não é sobre você, é sobre o que você foi criado para fazer. Enquanto nós não acharmos esse fim, mais nós vamos rodar em círculos. E quanto mais nós vamos rodar em círculos, mais nós vamos deixar de dar respostas.
Então a vida não é respirar, é você perder o ar. Se deixar, eu vou mais aqui, pessoal. Vamos lá. Quem está comigo aqui, tem alguma pergunta aí? Podemos encerrar? Vocês que estão aqui, o que vocês acharam da live? Quais foram os seus maiores aprendizados? Comente aqui para mim. Clésio, obrigado. Eu aprendi isso aqui. Clésio, obrigado. Você me direcionou nisso aqui. Então, você precisa sair daqui com essa live o seguinte. O que você é bom em fazer? Aquilo que você é bom em fazer. Qual é a sua habilidade? Então, anota aí. Eu sou bom em fazer isso. Eu sou bom em fazer isso. As pessoas precisam daquilo que você é bom. As pessoas precisam daquilo que você é bom. As pessoas precisam daquilo que você é bom, daquilo que você sabe fazer. Beleza, anota aí. O que você é bom em fazer? As pessoas precisam disso? Então, beleza. Anota aí o nome das pessoas. Anota aí o nome das pessoas que precisam daquilo que você tem. Beleza. Você sabe, você já sabe fazer. As pessoas já precisam fazer. Isso. Você é apaixonado por fazer? Então, anota aí o que você tem paixão em fazer. O que você tem paixão em fazer? Eu amo dar aula, eu amo ensinar. Eu amo tirar fotografia. Eu amo cozinhar. Eu amo cuidar de pessoas. Você ama isso? Beleza, anota aí aquilo que você ama. Você pode ser remunerado por isso. Anota isso aí, anota isso aí. Se você pode ser remunerado ainda por isso. Beleza. E qual é a resposta na sua geração que através daquilo que você é bom, através daquilo que você sabe fazer, através daquilo que você é apaixonado, através daquilo que as pessoas precisam, qual é a resposta que você tem para essas pessoas? Qual é a resposta que você tem para essas pessoas? Só que essa resposta nós carregamos respostas. O Criador nos fez, Deus nos fez para resolver um problema. Deus nos fez de propósito e para um propósito. Então, dentro do ambiente do seu trabalho, dentro daquilo que você faz, dentro do seu negócio, dentro do seu propósito, você carrega a resposta. Então, você precisa deixar isso desaguar em você, através de você. Darlene falou muito boa, Elias falou muito bom, Cleonice falou, é muito bom lembrar sempre que somos capazes, porque às vezes nós limitamos. Verdade. Às vezes nós limitamos. Só que você precisa olhar para esse quadrado aqui, ó. O seu propósito não tem de a ver com aquilo que somos, nós limitamos, mas ou seja, nós carregamos resposta. E todas as vezes que nós nos limitamos a nós deixamos de gerar ou de dar resposta para a nossa geração. E quando eu deixo de dar resposta para a minha geração, alguém irá pagar o preço. Quando nós não posicionamos, alguém irá posicionar no nosso lugar. Que top, né? Quando a árvore ela gera oxigênio para o homem e o homem não gera gás carbônico, nós estamos causando morte de uma floresta. Não. Nós causamos morte em uma geração, em uma nação. Falta de oxigênio, morre geral. Obrigado a vocês que estiveram até aqui. Nós preparamos tais coisas. Eu vim aqui, quero falar tal. Mas o meio foi melhor ainda daquilo que nós preparamos, né? Então, você que esteve aqui, agradecer você com a sua presença, com o seu tempo. O tempo é a maior moeda que nós temos. E no final dessa live, eu queria desafiar você. Lembra que eu falei que o propósito é ativar potenciais? Talvez direcionar pessoas. E quando nós olhamos isso e ativar potenciais, significa o seguinte: a partir de hoje, olhe dentro de você. A partir de agora, terminando essa live, o que você pode fazer que você não tem feito? O que você pode fazer que você não tem feito? Anota aí. E depois você vai gerar um compromisso com você mesmo. Qual é a data que você vai iniciar a cumprir o seu propósito? A fazer aquilo que você sabe fazer. As pessoas precisam daquilo que você sabe fazer.
aquilo que você tem paixão por fazer, aquilo que você pode ser remunerado por fazer, aquilo que você é resposta. Não se limite. Ninguém nasceu correndo. Você não nasceu correndo. Então não se limite. Não justifica. Não se justifica. Às vezes nós justificamos. Não sei. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Cortella fala, nós precisamos fazer o melhor nas condições que nós temos. Enquanto não tivermos condições melhores para fazer melhor ainda. Quero desafiar você a você fazer o que precisa ser feito. Um passo e você jamais estará no mesmo lugar. Tenha uma boa noite, tenha uma excelente quarta-feira e não importe a velocidade, avance. Abraço para vocês, até mais. Encerramos aqui por hoje.